História e Geografia. Na aula de História, nós vamos estudar sobre a cultura africana. Olha só, na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam, a mão de obra. Eles não estavam dando conta dos trabalhos existentes no nosso país, no Brasil. Então, o que aconteceu? No século XVI, eles começaram a trazer lá da África os escravos, tá certo? Por isso que é o nome do assunto, cultura africana. Trouxeram os escravos para trabalhar no Brasil, para que a mão de obra pudesse desenvolver mais. Então, como foi que eles vieram para o nosso país? Olha só, não existia outros meios de transporte. Eles vieram para o país no navio, um navio, lá da África para o Brasil. Vinham da África no navio e chegavam aqui. E o nome do navio que traziam os escravos era navios negreiros. Eles vinham aqui, nos porões do navio, passando por onde? Pelo Oceano Atlântico, e quando chegavam em algumas cidades, nos portos, o navio atracava e eles desciam, né? O que é que acontecia? Na cidade do Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife e em São Luís do Maranhão. E eles chegavam aqui, ficavam em um lugar chamado senzala. Trabalhavam durante o dia e à noite ele ficava nas senzalas. E os escravos sofriam também com uma doença chamada de banzo. Isso porque eles passavam muito dia aqui no navio e deixavam lá no outro país a sua família, seus filhos, e eles ficavam tristes e começavam a desenvolver essa doença chamada de banzo, tá certo? Chegavam até morrer pela solidão, tipo uma depressão, né? Que eles vinham sozinhos e deixavam a família lá na África, tá certo? E até hoje, né, no nosso Brasil, nós temos algumas culturas africanas, né? Que veio da África junto com os escravos. Quais são elas? As influências que veio dos negros e hoje temos no nosso Brasil. O vocabulário, né? Algumas palavras. Por exemplo, cachimbo, quindim, machixe. São alguns vocabulários que veio de quem? Desde da África, através dos escravos, para o Brasil. Também a alimentação. Nós temos mocotó, quibe, feijoada. Isso é o quê? Alguns alimentos que vieram desde o tempo dos escravos, né? O inhame, a macaxeira, feijão, arroz, tudo na alimentação. Também no vestuário, né? Os lenços, colares, pulseira, vem também através dos escravos. E os instrumentos musicais e as músicas, não é isso? Que existe. Os instrumentos, atabaque, pandeiros, bongós, são alguns instrumentos que vêm desde o tempo dos escravos. E também teve um escravo que ele foi chamado de quem? Zumbi dos Palmares, ele está aqui. Ele lutou pela liberdade dos escravos. Eles não aguentavam mais ser maltratados, apanhavam, não é isso? Então ele, lutou até o fim pela liberdade dos escravos. Ele também era um escravo. Fugiu para o Quilombo e lá todos os escravos que fugiam iam para lá e ele protegia. Por isso que ele é homenageado. O nome dele é quem? Zumbi dos Palmares. Tá certo? Ele foi um herói querendo salvar, não é isso? Os escravos daquele sofrimento que vinham lá da África
trabalhar no Brasil, ficavam presos aonde? Nas senzalas. Então vamos ver se vocês entenderam. De onde era que vinham os escravos? Da África. Vinham de quê? Nos navios negreiros. Quando chegavam aqui, eles ficavam soltos com a sua família? Não. Ficava nas senzalas. E qual a doença que sempre prejudicava os escravos? Banzo, tá certo? E passava por onde? Pelo Oceano Atlântico e chegavam em que cidade no Brasil? Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. Agora a nossa aula de geografia. Vamos falar sobre os setores da economia. É por meio da atividade econômica que os seres humanos conseguem produzir e consumir bem os serviços. Preste atenção. Para que a economia funcione de uma cidade, de um país, ela está dividida em alguns setores. Olha só. Setor primário, setor secundário, setor terciário e setor quaternário, tá certo? Por isso que o assunto é os setores da economia. É dividida cada um. Olha só, o que é o setor primário? Né? Envolve 3 tipos de atividade. Cada setor tem as suas atividades. No primário é o extrativismo, né? Quando trabalha com o quê? Com a parte da mineração, né? As matérias-primas. A agricultura, não é? Que é a plantação e a colheita de alimentos. E a pecuária, a criação de quê? De animais. Então esse setor é o setor primário, tá certo? Na qual traz para o comércio, para que os consumidores possam comprar o quê? Os produtos. O setor secundário é uma atividade que vem da indústria, das fábricas, transforma a matéria-prima em produtos para o consumidor, tá certo? Se chama setor secundário, que envolve o quê? As fábricas e as indústrias. Já o setor terciário é relacionado ao comércio, como lojas, bancos, escola, hospitais, transporte, turismo e publicidade. Isso aqui faz parte de quê? Do setor terciário. E o setor quaternário é uma atividade que vem de quê? Da informática, robótica, né? Que hoje em dia a tecnologia está muito avançada. Que abrange o quê? As informações, pesquisa e alta tecnologia. E os países que se destacam nessa tecnologia é quem? Os Estados Unidos e o Japão. Então vamos ver. Quais são os setores da economia? 4. Setor primário, setor secundário, setor terciário e setor quaternário. Cada um tem a sua função aonde? No comércio, na indústria, na agricultura, na pecuária, para que as cidades todas e o país se desenvolvam, certo? Tchau, até a próxima!